embora estejamos terminando o primeiro mês deste ano de 2025, irmão, já passou um mês. Ainda estamos no começo do ano, não é? Porque ainda faltam 11. Assim, ainda estamos apresentando à igreja as propostas do trabalho do ano. E, como a igreja já sabe, quando nós nos colocamos diante de Deus, as propostas do ano, na verdade, devem marcar a vida toda, né? São propostas para a vida de cada um de nós e dos irmãos também que aqui estão. O tema que temos adotado para o ano, Gênesis 17:1. Já sabe de cor? Só aquela partezinha final. Anda na minha presença e ser perfeito. Tenha isso diante dos seus olhos, em oração, consciente diante do Senhor. E nessa proposta, essa apresentação inicial dos trabalhos diante da igreja, ainda sem iniciarmos todo o projeto que está estabelecido a partir do mês de fevereiro, plantando ainda, espero, nos corações dos irmãos aquilo que gostaríamos que fizéssemos, esta noite quero pregar à igreja sobre os meios de graça. Meios de graça. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Diz assim a palavra do Senhor: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós te buscamos, Senhor nosso Deus, pois carecemos de Ti. Concede ao Senhor Deus mais do que há agora nos meus raciocínios, nos meus preparos. Ilumina, Senhor, aquilo tudo que o Senhor já concedeu ao longo dos anos, para que haja entendimento e explanação fiel da Tua palavra diante da Tua igreja, a fim de que a Tua igreja, Senhor Deus, identifique a Tua palavra na pregação. E todos nós, então, Senhor Deus, a igreja toda, o que me inclui, sejamos por Ti edificados, ó Deus, em nome de Jesus. Edifica-nos, Senhor. Concede-nos viver usufruindo do que o Senhor nos deu, os meios de graça. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Meios de graça. Irmãos, se em algum momento eu falhar na passagem ali, por favor, sinalizem para mim também, sem muita ansiedade, mas só indiquem se eu estiver errado ali, tá bem? Acho que está na hora deste aqui. O que somos nós? Cristãos? Redimidos por Cristo Jesus? Ora, mas ao nosso lado nessa condição, louvado seja Deus, inúmeros, de todas as cores, tribos, povos e raças, inclusive denominações cristãs. Nós não somos, como as seitas imaginam ser, exclusivistas. A salvação não nos pertence, não está dentro dos nossos rincões o poder de salvação. É de Cristo este poder. Nós, como igreja, entretanto, temos a nossa identidade. E uma identidade da qual, com o melhor sentido, nos orgulhamos. Veja, o orgulho pode ser pecaminoso, batemos no peito e dizemos, estas coisas acontecem porque nós somos bons. Mas pode acontecer também de um modo bastante diverso deste. E nós nos orgulharmos da alegria de termos recebido algo tão precioso e estar nas nossas mãos. Não somos dignos de tamanho tesouro. Nesse sentido, nos orgulhamos.
porque Deus nos concedeu a bênção de termos estudos aprofundados, de grande fidelidade na sua palavra, o que muito nos edifica, nos orienta a vida, nos concede termos relacionamento de paz, com entendimento diante de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício num culto racional diante do Senhor. Logo, cristãos como tantos, mas reformados como poucos. Somos cristãos reformados. E o que significa isto? Isto, nos últimos tempos, e isso quer dizer últimas décadas, 4, 5, 6 décadas talvez, isso tem tomado um significado errado, cada vez mais popular. Igreja reformada, sempre reformando, tem significado igreja que se adapta aos tempos. Igreja que, como querem alguns ímpios com títulos de pastores, se ajusta, modificando o texto bíblico, adaptando o ensinamento que o Senhor nosso Deus deu, e este sentido de igreja reformada, sempre reformando, nós abominamos. Não queremos ter essa alcunha. Igreja reformada que se adapta e que modifica as Escrituras, e que se faz de camaleão, ora de uma, ora de outra cor. Igreja reformada, sempre reformando, é a igreja que vai sempre para as Escrituras, ver como está a sua fé, como está o seu comportamento, ortodoxia, a sua fé, ortopraxia, o seu comportamento. Vai ver como estão essas coisas com o espelho das Escrituras, mas não para modificar as Escrituras, mas para identificar os próprios enganos, os próprios erros, desvios, e sermos então corrigidos, reformados. A igreja presbiteriana que está em Santo André, desculpe, vou deixar você agora desanimado, não é perfeita. Você já sabia. Sim, ela não é perfeita. Nós estamos nela, aprendendo nas Escrituras para sermos conformados pelo nosso Senhor. Esta conformação é a reforma. Nesta reforma, queridos irmãos, é que nós caminhamos indo para as Escrituras aprender sobre os meios de graça. Que são meios de graça? São meios dados pelo próprio Deus a nós. São instrumentos que Deus nos concedeu. Não são criações nossas, não são objetos da nossa sistematização, são presentes de Deus para nós. Presentes os quais, ao os utilizarmos, somos abençoados. Logo, meio de graça são meios pelos quais o nosso Senhor nos abençoa quando nós os utilizamos. E por que falo de meios de graça para a igreja? Porque a igreja, diz o Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. Como? Aplicando-nos nos meios de graça. Ele nos disse como. Não precisamos ser criativos. Ao ler os 2 versos que li com a igreja há pouco, deixei de ler, é claro, tudo o que precede e o que sucede. E o que precede ao verso 41 é, no seu capítulo 1, a instrução do Senhor aos seus discípulos, a sua ascensão aos céus, a informação preciosa concedida aos discípulos pelos anjos. Ele subiu, ele voltará dessa mesma maneira, só que no sentido inverso de viagem. Permaneçam, aguardem pela promessa. Eles permanecem reunidos e o Senhor concede de maneira espetacular, grandiosa, notável a promessa. Eles são revestidos de poder para testemunharem de Cristo. E o capítulo 2 então traz esta notícia:
do que aconteceu com as pessoas, sobre o poder do Espírito Santo concedido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ao interceder pela igreja diante do Pai, traz então o outro Consolador. E no poder do Espírito Santo, confirmando Atos 1:8, eles recebem poder para serem testemunhas de Cristo, perto, no meio do caminho e lá longe. Atos 1:8. E aqui eles ainda estão perto, estão na graça do Senhor, estão no poder do Senhor, e estão a praticar o que o Senhor nos deu. Uma vez pregado o Evangelho, diz o texto, verso 41, que volto a ler, os que lhe aceitaram a palavra, a pregação do Evangelho, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ora, se havia, como nós podemos ver no capítulo 1, no versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se esse grupo de pessoas no cenáculo já existia, um grupo de algumas dezenas de pessoas, a este grupo, ao acréscimo, como acabei de ler com os irmãos no verso 41 do capítulo 2, de 3.000 pessoas. Como essas 3.000 pessoas iriam viver? Elas precisavam então, sob o poder do Senhor e na sua orientação, praticar aquilo que o honrasse e edificasse a cada uma daquelas pessoas que estavam agora formando a igreja visível em Jerusalém. Uma das coisas já aconteceu aqui, mas vou mencioná-la mais à frente, o batismo. Comece a ver comigo no verso 42, como eles agiam, utilizando-se dos meios de graça para a sua edificação. Diz o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você anota, faz uma marquinha no verso 42 e põe perto dele meios de graça. Meios de graça. Nosso Senhor está instruindo a sua igreja, e isto neste livro. E este livro, irmãos, Atos dos Apóstolos, tem algumas características que eu preciso referir a vocês antes de prosseguir. Atos dos Apóstolos é uma narrativa. E das narrativas, nós, cristãos, reformados, não fazemos doutrina. Nós não vamos ao texto narrativo, como o de Atos, para encontrar em ações modelos absolutos para o nosso comportamento. Nós, por exemplo, não vamos pegar lencinhos e andar por aí entregando lenços para a cura das pessoas, porque entendemos que o livro de Atos não é normativo, mas é narrativo. Vemos como se comportaram a princípio aqueles irmãos, no poder do Espírito Santo que se apresentava inicialmente ao mundo com o Evangelho e capacitando a igreja com sinais e maravilhas, que hoje não acontecem da mesma maneira. Mas quando vamos para um texto como este, dos versículos 41 e 42, nós aprendemos que nele há doutrina. Mas pastor, o senhor disse agora mesmo que aqui na narrativa nós não vemos doutrina? Vemos doutrina a partir de outros textos normativos, que se apresentam em Atos de modo exemplificativo nas suas narrativas. A igreja me compreende? Desse modo, quando olhamos para cá, devemos também ir para a segunda epístola de Paulo a Timóteo,
em seu capítulo 3, nos versos 14 a 17. Por favor, vamos comigo até lá. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Diz o texto, Paulo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixe marcada a página aí, marque. Volte comigo para Atos, que eu espero que você tenha marcado. Ao olharmos para o texto de Atos, percebemos que aquelas pessoas estavam ali perseverantes. Isto é, faziam aquilo com assiduidade, faziam aquilo com aderência, e é nesse sentido que eu vou para a doutrina. Eles ouviam a pregação dos apóstolos, ouviam aquilo que a eles havia sido transmitido, o Senhor Jesus ensinando os apóstolos ensinando a igreja, ouviam com atenção, mas não eram apenas ouvintes, eles aderiam àquilo. Eles tomavam aquilo para si. Este é o sentido, quanto à doutrina, para a palavra perseveravam. A palavra perseveravam aqui, em cada uma das suas aplicações, vai ter uma nuance do seu significado. E aqui é aderência à doutrina. Por favor, volte para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo está dizendo a Timóteo: permanece no que aprendeste. E você viu, estou aqui traduzindo de outra maneira, você viu, você sabe de quem você aprendeu isso. De quem teria aprendido Timóteo? Vamos ver isso em duas etapas. Aprendeu por meio do apóstolo. Aprendeu pelo apóstolo como instrumento de Deus na pessoa do Espírito Santo para lhe entregar a verdade. É assim que os apóstolos falavam ao voltar da missão e apresentando-se ao final do capítulo 14 de Atos, quanto à missão que havia sido realizada entre os gentios na primeira viagem missionária. O que vocês fizeram? Perguntou a igreja de Antioquia. Eles disseram: Deus fez pelas nossas mãos. Esse sentido duplo precisa ser entendido pela igreja. De quem você aprendeu, Timóteo? Fique com aquilo com que você aprendeu, aprendendo de quem você sabe muito bem que é a autoridade. Deus mesmo, na pessoa do Espírito, por meio das nossas mãos, por meio da nossa boca, como seus servos. Paulo, o servo. E aprendeu do mestre? Aprendeu. E aprendeu em casa? Sim, versículo 15. Desde a infância sabes as sagradas letras. Perceba que isto vai aparecer em Atos capítulo 2, porque os estudos da palavra e da doutrina eram feitos em casa, de modo que as mães, os pais e a igreja, cada um a seu tempo, ensinavam os pequenos a palavra do Senhor. O Senhor aos apóstolos, estes à igreja, igreja com seus pais e mães ensinando aos seus filhos. Timóteo aprendendo com a sua mãe e com a sua avó. Palavra, verso 16, que é inspirada por Deus, que é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Essas 4 virtudes não serão estudadas aqui hoje, porque elas sozinhas entregam uma mensagem completa.
Mas perceba que são vários aspectos da aplicação da doutrina formativa, corretiva ao cristão, formativa, ensino, formativa, educação na justiça, corretiva, disciplinadora, repreensão, correção. O Senhor age conosco, nos colocando no caminho, com a sua palavra. E isto com um propósito claro, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Perfeito e perfeitamente habilitado. Irmãos, traduções com a mesma palavra ou flexões da mesma palavra em português, mas de palavras com sentido diverso lá no grego. Aqui, perfeito é completo. Tendo recebido a instrução e sendo apto por meio da instrução a viver e a testemunhar. A palavra é capacitadora como instrumento de Deus para tornar-nos completos, perfeitos, como na nossa tradução. E perfeitamente habilitados, o sentido é totalmente equipados. Equipados para as coisas. Eu, por vezes, preciso fazer alguma manutenção em casa. Regininha até balançou a cabeça agora. Às vezes ela vê que eu tenho a ferramenta certa. Quando eu tenho a ferramenta certa, a coisa se resolve tão rápido, até eu me surpreendo. Mas às vezes o parafuso é apertado com a faca, não é, irmãos? Quando ele é apertado com a faca, é porque nós não estamos perfeitamente habilitados. Nós não estamos bem equipados. O serviço não será feito de maneira adequada. Você quer servir bem a Deus? Meio de graça. Persevera na doutrina. Aprende a palavra. Entende o seu significado. Aprofunde-se nos seus detalhes, nos seus meandros. Pastor, mas é muito difícil. Se fosse tão difícil assim, ninguém aprendia. O nosso Deus nos capacita. O nosso Deus nos concedeu servos ao longo da história que Ele utilizou para escreverem livros excelentes de teologia bíblica quanto à história, de teologia sistemática quanto ao enquadramento das doutrinas por toda a Escritura. Leia esses livros. Estuda a doutrina. Aprende com a maior fidelidade e maior profundidade. Porque se um dia nós não estivermos aqui, alguém habilitado assume o nosso lugar e a igreja continua o seu caminho de fidelidade, porque a igreja não depende de nós, é do Senhor que ela depende, segundo a doutrina. Você tem aprendido a palavra? Ou você é mero ouvinte? Posso deixar o púlpito? Você pode tomar o meu lugar? Seria tão bom se fosse assim. Venha. Mas antes de vir, aprofunde-se, estude. Porque eu, Tiago, Altamiro e outros, não somos melhores do que vocês. Somos apenas servos aos quais Deus lhe colocou alguns dons. Mas a todos nós Ele abriu as portas para que perseveremos na doutrina. Perseverando nela, você tem aderido à doutrina, tem abraçado a doutrina, ela é sua. Creio no batismo da aliança, porque no texto nós vemos que era para as crianças também, verso 39, e no versículo 41 foram batizados 3.000. Creio no batismo da aliança, que inclui os meus filhos diante do Senhor. Você abraça a doutrina? Creio na soberania divina, que determinou não os próximos 5 minutos, mas toda a história, toda a criação. Creio no Deus soberano, santo, incorruptível, que intervém na sua criação, providente. Você adere à doutrina? Eles perseveravam na doutrina, meio de graça, fortalecimento para você.
Faço mais uma comparação. Nesses últimos 6 meses, fiz um regime alimentar. Relaxei um pouco nos últimos 2, confesso. Emagreci menos do que deveria, mas vou prosseguir. Regime alimentar quer dizer mudança do que se come. Como poderei ficar forte comendo biscoitos? O que você tem comido? Na minha dieta, proteínas, verduras. Interessante. Construtores, como dizem os nutricionistas. Do que você tem se alimentado? Agora traga para as Escrituras. Eu me alimento da cantora tal, do pastor tal no YouTube. Ok, está forte? Perseverar na doutrina é aprender a verdade e ficar forte espiritualmente. Continuemos. Assiduidade. Para vermos a assiduidade, no verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Eu vou com vocês a Hebreus, em seu capítulo 10. Hebreus 10, a partir do 19, instruções para a igreja adorar lá dentro do Santo dos Santos, que Cristo permitiu que nós adentrássemos. E então vem os versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso é doutrina, que ampara muito bem o perseveravam na comunhão. Irmãos queridos, nosso Deus sabe da nossa estrutura, e diz o salmista, sabe que nós somos pó. Até o pó, para ser forte, precisa de pó. Pegue um tijolo, bata no pilão, virará pó. Aquele pó, se bater o vento, se dissipa. Não é assim? Coloque um tijolo ao lado do pó e deixe bater o vento. Veja o que acontecerá. O pó voará. O tijolo continuará ali. Nós, irmãos, temos um meio de graça concedido por Deus. O primeiro, apegarmos-nos à sua palavra, entendermos a sua doutrina. O segundo, fazermos isso juntos, igreja reunida, porque assim um ampara o outro, um sustenta o outro, um ouve a lamúria do outro, um corrige o outro e o faz em amor. E nós juntos, então, vamos aprendendo a caminharmos seguindo a Cristo Jesus. Irmãos, não deixe de congregar. Congregar não é só vir ao culto, irmãos. É claro que vir ao culto é muitíssimo importante. A igreja existe para adorar. Mas veja, igreja existe para adorar. Igreja somos nós, irmãos. É o corpo reunido, juntos. Agora é verdade, não é momento de você ficar cutucando o vizinho para conversar sobre algum assunto particular. Não. Voltemos nossa atenção para Deus e para aquilo que Ele nos ensina. Mas nós o fazemos juntos. Em algum momento você pode cutucar quem está ao lado e falar, que bênção. Amém, eu creio nisso. Ou falar com o seu cônjuge e dizer, você me ajuda? Porque eu não consigo fazer isso. Me ajuda. Juntos. E você pode olhar para um outro jovem ou para um outro idoso que já passou por algo da sua história e ter nessa pessoa alguém que te ampare no seu caminho. Ter alguém com quem você possa falar no meio da semana. Por quê? Porque é da mesma
mesmo corpo, da mesma igreja, tem comunhão com essa pessoa. Lá em Atos, perseveravam na comunhão. Irmãos, comunhão ao redor de Cristo, juntos. Eu dou conta da minha vida sozinho. Será mesmo? Será mesmo que nasceu de novo? Será mesmo que quer fazer de Cristo um corpo fragmentado? Em Cristo, irmãos, caminhemos juntos, não deixemos de congregar, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como ensina o autor aos Hebreus. Temos mais, participação na ceia. Em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Essa expressão no partir do pão, evidentemente, pode ter outros sentidos em outros ambientes e livros. Mas no livro de Atos ela aparece mais vezes, e aparece com o sentido de ministração da ceia do Senhor. Nós, cristãos reformados, quando vamos às Escrituras, aprendemos, irmãos, que com as Escrituras nós somos instruídos a participarmos dos seus sacramentos. Há pouco, lendo o versículo 41, foi mencionado o batismo. Batismo, para você fazer uma comparação, assim, usar um termo fácil de você entender, desculpe, não é uma comparação, é um termo fácil de compreender, é o sacramento de entrada. É o sacramento da sua iniciação no corpo da igreja. Pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Depende. Você é batizado? E o batismo, quando nós temos no sentido do batismo da aliança, ele vai carecer de uma expressão vocal de fé, não é mesmo? Porque quem era batizado no início da igreja? Os que criam. E esses que criam traziam consigo os seus filhos. Os que criam professavam a sua fé. Eu creio. E tendo professado, eram batizados. Símbolo sacramental de entrada. E os seus filhos criam por tabela? Não. Tinham recebido o sinal da aliança, mas tendo condição de entregar a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor por meio de um culto racional, iriam então confessar a sua fé e seriam publicamente recebidos como membros batizados da igreja. Os irmãos me acompanham nisso? Pois muito bem. O partir do pão é o outro sacramento. E nós vemos a respeito dele na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 11, texto tão estudado quando nós ministramos as ceias, não é? Veja lá comigo, por favor. Capítulo 11. Diz assim, o versículo 25 apenas: por semelhante modo, isto é, a semelhança do que fez com o pão, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Acabou aqui a instrução, irmãos? Não, ela prossegue: fazei isto todas as vezes que o beberdes. E quem está dizendo isso é Paulo, certo, irmãos? É Paulo, a instrução é de Paulo. Não, irmãos. Continua o texto e diz: em memória de mim. Cristo quer que nós participemos dos sacramentos, nesse precioso de entrada, batismo, neste outro que é como que o de realimentação, de manutenção. Por um, você entra e se dá conta de que é parte do corpo. Por meio do outro, você passa pela alimentação, pelo fôlego, lembrando-se do porquê você foi salvo, nos sinais que são postos sobre a mesa, que nunca se transformam
em carne e sangue, mas nos fazem lembrar daquele que uma vez por todas derramou seu sangue e entregou sua carne em nosso lugar na cruz. Aquele em quem está a nossa fé, a base da nossa redenção. Irmãos, é preciso participar dos sacramentos. Eu não quero participar disso, pastor. Ou eu participo disso sem entendimento. Vamos mudar essas coisas? Vamos perseverar na doutrina para entender o sacramento? Vamos participar do sacramento? Ora, por quê, pastor? Por 2 motivos, além do que já referi. É uma ordem. Façam isso em memória de mim. Mas 2 motivos. Primeiro, porque ao participar do sacramento da ceia, você se recorda da sua ligação mística com Deus, pela mediação de Cristo. Isto que não pode ser rompido é garantido por Ele e é promovido por Ele para o seu bem. A sua comunhão é com Deus na mediação de Cristo Jesus. Mas isso é tudo? Não, há um segundo aspecto. E o segundo é que é a comunhão do meio da igreja. E este é o ensino que Paulo traz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Quem participa do corpo, do pão e do vinho, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Participar da ceia é coisa para ser feita em comunhão com a igreja. Nós juntos, ao redor dos símbolos de Cristo, em comunhão com Cristo, comunhão evidentemente espiritual, mas juntos, fortalecendo a nossa comunhão como corpo. Por isso eles perseveravam no partir do pão. Alimentavam-se no que criam e no sentido da sua unidade, a ceia do Senhor. Os 3 elementos até aqui, vocês percebem, estão ligados, que são eles meios de graça. E o último aqui é a perseverança na oração. Cultuar é orar. E já aprendemos que orar é algo que se faz com a maior frequência possível, mas sem o peso condenador de alguns lugares, de alguns ensinos, que nos dizem que a oração é sem cessar, no sentido de nada mais fazemos, apenas oramos. Aprendemos já. Consciência de que estamos diante do Deus onipresente. E assim, caminhando com esta consciência, não vamos perder nenhuma oportunidade de orar. Esta manhã intercedemos por nossa menina. Por quê? Porque surgiu naquele momento o motivo de oração. Quando nós vamos fazer de conta que nós não podemos orar, ao contrário, oremos ao Senhor. E alguém me procura à porta, pastor, estou com tal problema, o senhor ora por mim? Acho que fala isso pensando um dia. Não é agora. Vamos orar. Vamos buscar a Deus sempre que nós tivermos oportunidade. Vamos reservar tempo para isso. Mas eu não vou deixar de cuidar das coisas as quais requerem a minha atenção. Eu não vou bater o carro na rua, eu não vou queimar a comida, eu não vou queimar a roupa quando estiver passando a ferro. Eu vou ter atenção naquelas coisas, consciente de que estou na presença de Deus. Eles perseveravam em oração. Doutrina, unidade do corpo. Nessa unidade, ceia do Senhor. Em oração, como está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E que eu associei ao texto de Gênesis, qual é a mesma referência? 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. É assim, irmãos, a partir das Escrituras que nós confessamos. Então nós confessamos como está no Catecismo Maior e no Breve Catecismo. Eu tomei o Breve Catecismo porque ele é um pouquinho mais breve na sua resposta, mas ela é tão boa quanto a do Catecismo Maior,
de Westminster, nossos símbolos de fé. Igreja reformada, sempre reformando e utilizando-se daqueles meios de bênção, meios de graça. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Antes de eu continuar a leitura, ordinário aí quer dizer comum, tá bem, gente? Não é como a Rede Globo faz a de acreditar, coisa que não vale nada, tá? Ordinário é comum. Quais são os meios exteriores e comuns pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? São as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Percebeu os 4 itens aí? Porque a palavra, são os sacramentos, é a oração. A quem? A quem foi apresentado o catecismo? A igreja, aqui chamada em modo coletivo, os eleitos. Juntos, meios de graça. Guarda com você, para a tua bênção, em nome de Jesus.